Bom, pessoal, tá todo mundo aí rasgando seda, né, pra parte 2 de Duna. Um filme que tá sendo taxado aí como um filme incrível. Praticamente não vi, pra falar a verdade, não vi nenhuma crítica, nenhuma análise falando mal, falando algum ponto negativo do filme. E eu assisti o filme recentemente, e minha opinião é diferente das pessoas que estão criticando, fazendo análise sobre o filme, né? Todas falando muito bem do filme. Eu tenho algumas ressalvas, eu não achei o filme tão bom assim, e por isso eu resolvi gravar esse filme e dar aqui a minha opinião de telespectador, digamos assim, né? Eu não sei se você aí do outro lado tiveram pessoas que também não acharam que Duna parte 2 é tão incrível assim como eu. Eu vou colocar aqui meu ponto de vista. Então, se você ficou curioso, se você também teve um ponto de vista aí divergente da maioria sobre o filme, fica com esse vídeo até o final e você não vai se arrepender. Bom, como praticamente todo mundo já deve saber, o Duna é baseado numa série de livros de muito sucesso, né? Mas não vou aqui ficar comparando o filme com o livro, nem o filme atual, parte 1, parte 2, com o filme de 84, nada assim. Eu vou falar alguns pontos mesmo daquilo que eu achei exclusivamente de Duna parte 2, tá? Não vou comparar nada, até mesmo porque ele tem algumas coisas bem diferentes, né? Se a gente for falar, por exemplo, o personagem da Shani é bem diferente do que apresenta no livro, do que tem no filme, né? Que é a personagem interpretada pela Zendaya. Então eu vou focar mais em pontos aqui que eu entrei em discordância com a maioria ou com todas as análises que eu vi na internet falando bem do filme, tá? A parte 1 do filme, ela foi lançada lá em 2021, também dirigida pelo Denis Villeneuve, assim como é a parte 2. Eu achei um grande filme, eu gostei muito, muito mesmo de Duna parte 1, lá de 2021, achei baita de um filme, isso elevou minhas expectativas em muito para assistir a segunda parte do filme, né? Mas eu vou deixar, como eu falei, eu vou focar mais no que eu vi realmente na parte 2 do que falar de parte 1, livros, etc. Mas eu tenho um outro vídeo falando um pouco mais sobre livro e um pouco mais sobre parte 1. Eu vou deixar o card aí no final desse vídeo para você clicar e assistir se você ainda não assistiu, ok? Bem, eu vou começar elogiando coisas que eu achei muito boas no filme. Realmente a parte visual do filme é incrível, né? A fotografia, do que foi trabalhado ali na direção do Denis Villeneuve em relação até a atmosfera, quando ele tem as cenas do Harkonnen, quando ele tem as cenas dos Freeman, ele mudou muito ali, a fotografia, a mudança durante o filme é bem incrível, os efeitos especiais ali estão incríveis, muito bem feitos, né? Você não acha ali, pelo menos assistindo na tela gigante do cinema, você não acha, difícil você apontar alguma coisa que está ruim em relação a visual. O filme é muito bonito mesmo. O CGI está incrível, está tudo muito bonito, visualmente o filme beirando a perfeição, ele é incrível mesmo. Porém, eu sou de uma escola onde a história vem primeiro, né? Então eu gosto de histórias bem contadas. Eu até mesmo ignoro às vezes um efeito especial ali duvidoso, de certa forma ruim, se a história for boa. E pra mim essa é a pegada do Duna 2, parte 2, que eu não gostei. Então assim, é visualmente lindo, mas a história pra mim não é bem contada, né? Parece que Hollywood ela não tá mais assim, não sabe mais contar uma boa história, né? Ela tá numa fase que tudo virou muito imagem, né? E as pessoas estão gostando disso. Então muita gente elogia, não acha falha alguma em Duna 2, porque ele é realmente visualmente incrível. Porém o storyteller dele é ruim, a forma que ele
ele tenta contar a história, não é boa, não é bacana. Me lembrou muito a estrutura de uma direção e uma edição ali ruim, até que me lembrou um filme até recente do Hellboy 2019, lá do David Harbour, nesse sentido, que é um filme meio que de sketches, assim, sabe? Tipo, a evolução dos personagens da história, elas não são lineares. Pula-se as coisas e não tem muita explicação. Você fica muito no achismo, né? Você até acha o que pode ter acontecido. Porém, quando você está no cinema, diferente, por exemplo, de outras mídias, uma história em quadrinhos, um livro, sei lá, um teatro, geralmente o cinema, o visual não deve ser só bonito, né? De assistir, que enche os seus olhos, né? Mas ela tem, visualmente você tem que contar aquela história de alguma forma, né? Mesmo que não seja através de um roteiro, mas que tem uma imagem que você desenvolve aquele pedaço da história. Tem várias formas, vários truques de Hollywood. Eu não sou especialista nesse sentido, mas sou sou uma pessoa que assiste bastante filme, né? Gosta muito de cinema, desde criança. Então eu sei que Hollywood tem ali seus truques para contar uma história, né? E eu não vejo isso em Duna 2. Me faltou muita coisa ali para rechear o sanduíche, né? As camadas ali, né? Isso também influenciou no não desenvolvimento linear, no desenvolvimento não tão rico dos seus próprios personagens, que são tão bacanas, né? E aí, seguindo essa linha, Duna, né? Então, visualmente, tudo muito impressionante, mas, na minha opinião, assim, não se conta uma história linear ali, fica faltando para mim certos componentes, né? Certa complexidade ali da história. O filme, ele passa um bom tempo, ele acaba ficando, não que ele fique bom, né? Não que fique um bom filme, assim, nossa, como melhorou, mas ele, em relação a aparentar realmente ser um filme, ter um bom storytelling, ele só fica interessante a partir dali meio que no final do filme, né? Até colocando aqui um spoiler, né? Quando esse é um spoiler para quem não assistiu, se não quiser, pule essa parte do vídeo, né? Mas quem já assistiu pode ouvir, tranquilo. Tem um momento ali que o Imperador ele chega no planeta Duna, né? Com suas tropas. Não que tenha ali um roteiro, uma história muito bem contada, mas ali ela vira tem uma estrutura de storyteller ali digna de cinema, né? Então começa a se contar uma história linear, fatos em cima de fatos que justificam outros fatos no futuro, mas isso já tinha rodado aí 2 horas de filme, né? Aí que começa uma jornada mais linear na forma de contar a história, né? Um problema ali para mim, não sei se é um problema de direção, de filmar, direção de edição, mas para mim não agradou, né? E eu vou explicar isso com alguns exemplos, tá? No roteiro aqui, algumas coisas que eu me lembro. Vou continuar dando um spoiler aqui, então vamos entrar numa linha de spoiler. Então, se você não assistiu ainda, não quer ter spoiler, pode pular essa parte aí do vídeo, vai para outra parte, tá bom? Mas eu vou jogar alguns fatos aqui, algumas cenas, alguns pontos do filme que justificam essa minha visão, né? Essa justifica por eu não ter achado que o filme é tão bom, justamente nesse ponto, e para mim é o mais importante, que é o ponto de storytelling, que é o ponto de contar uma história. Então eu vou pegar aqui alguns exemplos, não está numa sequência, foram coisas que vieram à minha cabeça, mas para pontuar aqui para vocês, e para a gente discutir isso ali nos comentários, né, se esses pontos que me levaram a crer, que me levaram a ter essa visão de que faltou muito em relação ao storytelling no filme. Eu vou começar, por exemplo, tá ali o Paul, né? O Paul tá fazendo seus testes e aparece
ali no meio dos testes com os Freemen, eles fazem algumas missões, principalmente missões evitando a coleta de especiarias, né? Vocês sabem, especiarias, a Dunya tem importância no planeta, ela é disputada entre as famílias nobres ali no planeta, justamente porque é o combustível máximo ali do universo, né? Então eles fazem algumas missões, tal, né? Corre tudo normal, um ataque em grupo, e não vejo nada que faz de Poe naquele momento ficar famoso entre os Harkonnen. Mas de repente os Harkonnen, eles querem caçar o tal do Messias, né? E pô, o filme não mostra nada, cara, desse cara fazendo, sei lá, derrotando uma horda inteira de Harkonnens, assim, fazendo algum tipo de coisa fora do normal, né, de forma incrível. Nossa, pra falar, não, aquele cara realmente é diferenciado. Dentro dos testes, o Poe já é um cara de treinamento, um cara nobre, ele teve lá seus mestres de guerra e tal, então assim, ele vai passando muito bem ali pelos testes, alguns que eu acho que até inclusive poderia ter um pouco mais de dificuldade, quando ele cavalga ali o verme, né, poderia ser um pouco mais difícil, mas ele já acerta de primeira, aí você fala, tudo bem, ele era um cara treinado, um cara que está já com um treinamento de combate e tal, mas assim, em relação aos Harkonnen, ele tá lá no bando. Ele tá lá no bando dos Fremen e tá combatendo em grupo. Não tem algo que os caras falam, quem é aquele cara, né? Isso você vê que falta, né? E de repente ele é o cara mais procurado do planeta, o inimigo ali do Império e o inimigo da família Harkonnen. Inclusive até ele tá, você não tem algumas coisas que até vão até contra isso, né? Tem um momento do filme que a mãe dele derruba um desses soldados ali, Harkonnen na pedrada. Então você fala, cara, de onde é que vem isso, né? Como é que o cara tá ficando famoso fora do grupo dele ali, que tá acompanhando a jornada dele? É um ponto, cara, que faltou no filme. Quando aparece, por exemplo, outro ponto, quando aparece, em teoria, o vilão ali, um dos vilões, do vilão ou o principal, não acho que o principal, acho que o principal continua sendo o Barão, ou até mesmo o Imperador, não exploram muito bem isso, inclusive, né? A parte vilanesca do Imperador não é muito explorada no filme, faltou isso também. Mas quando aparece o Feyd lá, que é o sobrinho do Barão Harkonnen, que é o cara que vai... Estão falando que esse cara é quem vai tomar o trono do Império. Ele aparece do nada, uma ascensão assim horrível, porque ele tem uma luta lá contra 3 prisioneiros da família, que eram soldados ali da família Atreides, os caras que sei lá quanto tempo estão aprisionados, desnutrido ali. Ele faz uma luta que ele não morre porque ele tá... quase morre ali, mas não morre porque ele tá com aquele campo de força, né, que protege ele lá numa das lutas com um desses prisioneiros. Inclusive quase derrota ele, só não é derrotado porque tem alguns capangas ali em volta que arrancam uma parte do ombro do cara e o cara acaba perdendo a luta pro Feyd. Então assim, você não fala assim, esse é o vilão, você não fica muito... Esse é o cara que tá precisando de artimanhas para ganhar de 3 guerreiros que estão aí prisionados, nem se alimentando tanto, né? Um cara prisioneiro de guerra, tá fudido. Pô, né? Não tem aquela... Não pega aquela... Você não tem aquele receio, né? Na hora depois que o Feyd vai combater o Poe, né? Você fala, eles vão lutar. E aí, né? O que vai acontecer? Ele não é tão bom assim. Mostrou que ele não é tão bom. Então, mais uma coisa que o filme, pra mim, não faz esse cara ascender, né, como um grande vilão. Não faz o Feyd como o futuro líder ali dos Harkonnen, ou até vai sentar no trono e tal. Não faz uma ascensão legal do cara. Pra você realmente ficar, puta, esse é um vilão que vai dar problema pro herói. Não faz, não tem isso. Continuando, outro exemplo que eu vou dar... Lembrando que estou dando alguns exemplos que eu lembro agora de cabeça.
mas depois que o Feyd, ele é ali pelo tio dele, tem ascensão, mostra a ascensão dele, ele manda. Até então, os Harkonnen lá em Duna estão sendo liderados militarmente pelo Rabban, né? Que é um outro personagem ali da família, e ele meio que substitui e manda o Feyd. E aí o Feyd chegando lá, porque assim, o Rabban tá tentando seguir as ordens do Barão, que é dominar ali o território de extração da especiaria, que fica ao norte, né, do planeta, e ele tem ali esses embates, né, que eu falei com os Fremen ali, e ele não tá tendo sucesso. O Barão manda o Feyd e substitui ali o Rabban na liderança, e de repente ele faz um bombardeio ali no norte, acaba com os Fremen ali, manda uma nave gigante, e não justifica por que o Rabban não tinha feito isso, ou por que ele fez, né? Então assim, cara, o que mudou? Pô, é só uma nave bombardeando um local, o esconderijo dos caras? O que aconteceu, né, para mudar isso? Por que conseguiu ser eficiente e o Rabban não conseguiu, né? Você fica naquilo, cara, não tem muito... Conta pra gente, né, por que teve essa mudança. Não é simplesmente aparecer uma grande nave bombardeando os esconderijos do cara. Por que o Rabban não fez isso até agora, né? Então, assim, tem que ter uma sacada, né, para justificar o que mudou. E o filme não mostra isso. O negócio é, de repente, o cara lá virou líder, ele bombardeia, consegui dominar, botei os caras para correr daqui, agora eu tô dominando a extração da especiaria. Fala, cara, o que mudou? Né? O que mudou? Mostra aí pra gente. Mais um ponto. Né? Outro ponto, por exemplo, também, que eu lembrei, é em relação à água da vida. Né? A água da vida ali mostra que ela é extraída de um verme aprisionado, um filhote de um verme ali aprisionado, e a mãe do Paul consome, né, ali essa água da vida, e ela muda, né, ela fica muda ali o mindset dela, ela tem visões do futuro, previsões e tal, e o Paul também, né, contradizendo ali a tradição que só mulheres tomam e tal, ele também acaba tomando essa água da vida. E aí ele muda também o mindset dele, ele abraça esse negócio de ser Messias e tal, ele vê o futuro, ele vê quem é, o passado dele, etc. Mas, cara, se existe todo esse poder, e o filme mostra que não é difícil ter acesso a essa água da vida, principalmente é comum ali entre as madres, né, que eles têm ali as Bene Gesserits ali, que inclusive a mãe do Paul faz parte dessa sociedade, dessas mulheres que estão ali, tão sensitivas, e vários talentos sobrenaturais. Elas consomem essa água da vida. E por que elas não tiveram também uma visão desse futuro, né? Fica bem, pra mim, sabe, não tem uma coisa. Então, assim, o Paul tomou, a mãe tomou, eles viram que tem que acontecer, o que vai acontecer, quem é o Paul, tal, etc. Mas e aí, e as outras mulheres que tomaram dessa água da vida, as outras madres ali? Qual a diferença? O que diferencia, né? Se dá a entender que a mãe do Paul, ela toma e ela tem a visão do futuro, o Paul toma, tem a visão do futuro, inclusive mostra que ele tem a visão do futuro e de passado de outras pessoas, porque após ele tomar água da vida e ele falar, cara, eu vou abraçar aqui o meu, ele né, descobre ali que ele é um meio Harkonnen, né, que a mãe dele é filha do barão e etc. E aí ele fica meio putaço, ele fala, não, esse aqui é o meu futuro mesmo, eu sou o Messias, vou levar essa galera do paraíso. Ele entra lá no templo, os Fremen estão reunidos, e começa a apontar para a galera que desafia ele, não, que você é não sei o que, você não sei o que lá, você fez aquilo. Então assim, o cara bebeu, ele tem a visão ali, ele sabe de tudo, ele tem uma visão de futuro e passado dos acontecimentos. E quem já bebeu? Não teve, então, né? Eu vou relembrar assim, não estou comparando com o livro, tá? O livro é uma outra forma de contar as histórias, né? O livro é outra mídia, né?
para um filme você tem que justificar isso, senão acaba sendo um furo de roteiro, né? Não pode ficar como num livro que você cria um imaginário, você tem ali fatos que acontecem, que você fala, então é por isso é assim, isso é assado, que o livro te dá. Mas no filme você tem que contar isso, não vira um furo de roteiro. Você olha, tá bom, mas um monte de gente já bebeu, um monte de madre já bebeu, e se o Paul sabe das outras pessoas, porque as madres não sabem sobre o próprio Paul, ou sobre a mãe? Se a mãe também sabe do Paul, por que as outras também não sabem? Então fica pra mim um grande furo de roteiro ali, né, para ser colocado no filme. Mais um ponto que eu coloquei, né? Nesse andamento também eu vou uma coisa que acontece também que me incomoda, uma cena da Shanine, da Zendaya ali, que ela entra, o Paul tomou essa água da vida, né? E ele tá morrendo, e ela chega, putaça, e de repente tem um corte e ela tá chorando, né? Aí cai uma lágrima. Aí o personagem do Bardem lá, que é o profeta, de quem acredita no Paul como Messias e guia ele, que aliás chega num momento do filme que ele vira só um fanático ali, todo ele fala, qualquer ação do Paul, como as escrituras dizem, né? Não, o Paul foi ao banheiro às 5 da tarde, nossa, como as escrituras dizem. Então também acaba com o personagem isso. Então ele fala, né? Porque ela conta que ela tem um nome secreto lá, que é a lágrima da primavera, não me lembro muito bem. Aí ela chora, sabe, você fica, se você joga um pouco de crítica nessas cenas, assim, um pouco de, cara, storytelling, tá contando mal contado isso, sabe, tipo, cara, capricha aí, caprichou tanto no visual, né, pô, capricha também na parte de contar a história. Bom, enfim, então tem vários, cara. Por exemplo, também a gente pode pegar no final do filme, quando tem uma batalha, né, claro, a batalha final ali entre os Fremen, os Harkonnen e a tropa imperial. Então você imagina, né? Os Fremen estão lá há séculos, sei lá, tentando lutar contra ali os Harkonnen e tal, não sei o que. E aí tem um embate final ali, né? O combate final, Fremen versus Harkonnens, que estão dominando o planeta, mais a tropa do Imperador que desceu ali. E cara, a luta é muito fácil pro Fremen. Então assim, não tem ali, desce, né, um combate direto, os caras montam lá nos vermes, que é outra coisa assim, que parecia ser, nossa, mas o Paul conseguiu montar no verme e tal. Ele é realmente diferenciado. Um monte de frame ali, eles usam como meio de transporte, eles dominam os vermes, eles usam como ataque. Por que não atacou antes? Né? Por que você tem esse domínio dessa força dos vermes ali, por que não atacou antes? Né? Então assim, era para ser uma coisa difícil, né? Diferenciada, olha, realmente achamos uma brecha para derrotar. Mas não, é um embate praticamente físico, um grupo contra o outro grupo, e eles vencem facilmente, né? Então isso também é uma coisa que para mim fica faltando, sabe? Uma coisa de roteiro para explicar por que agora os Fremen foram lá e derrotaram os caras. Porque tem um Paul, que nem tá lá batalhando frente a frente, porque nesse momento ele tá indo atrás do Imperador e tal. Mas precisava ter uma estratégia, precisava ter alguma coisa que falasse, cara, esse momento é um momento bom pra gente atacar, por causa disso e aquilo, acho que a gente vai vencer a batalha por alguma coisa. Mas se fosse assim, montasse antes nos vermes lá, atacasse os Harkonnen e ponto final, né? Então, essas coisas que me deixaram assim desagradado, né? Sem essa, me deixaram não contente com o filme, com a forma que foi contada a história. Pra mim tá cheio de falhas de roteiro, cheio de falhas na forma de contar, de direção, de edição do filme, né? Tem por exemplo, um diálogo horrível, né, entre o Paul e o Feyd quando eles estão entrando no final do filme. O Paul fala, tudo bem, bom te conhecer, meu primo, né? Aí o Feyd fala, eu já matei outros, meu primo, já matei outros parentes, não sei o que. Cara, o Feyd
que você é um cara que você tá falando, entendeu? Que merda que você tá falando, cara? Vou te derrubar e tal, sabe? Um diálogo. Então, assim, essas coisas me pegaram. Pra finalizar, eu já tô lembrando de muita coisa aqui pra justificar. A última coisa que eu vou falar aqui, eu acho que é a própria personagem da Zendaya, da Shane, ela de repente, no momento ali, ela tá sempre, ela faz parte do núcleo, ela chama muita atenção no grupo do streaming, ela tá ali entre os líderes e tal, ela tá do lado do Paul, ela tá, né, junto com o núcleo. De repente ela se separa ali, ninguém dá conta que ela sumiu, né? De repente ela passa 2 horas e meia do filme grudada em todo mundo, de repente ela some, né, e ninguém dá conta. Como assim? Né? Tem que ter uma explicação, né? Quando você tá vendo um bom roteiro, você consegue, na maior parte das coisas, lógico que às vezes, mesmo um bom roteiro, mesmo uma história bem contada, deixa uma ponta ou outra. Mas o caso de Duna 2, ele é lindo, muito bonito, acho que e as pessoas esqueceram de notar a questão da história, como ela foi contada, do roteiro. E tem esse monte de coisas que ficam... Aí você fala, por que isso aconteceria sem nenhuma outra explicação, sabe? Isso é o que me deixou... O que me fez a não gostar tanto do filme parte 2. Eu adorei a parte 1, achei incrível a parte 1. Um filmaço na parte 1. Mas a parte 2 me decepcionou totalmente. Aí vou mudar um pouco aqui, sair um pouco da questão... de roteiro, de edição, etc. Mas teve um ponto super positivo que acabou durante o filme sendo um ponto negativo, mudou um pouco. E aí acho que devido também à direção, à edição, foi a questão da trilha sonora. Então o Hans Zimmer ali é o criador dessa trilha sonora do Duna parte 1, parte 2, né? E eu acho que ela foi usada de forma errada e repetitiva. Você ouvia de novo, né? De novo vem a música, de novo, né? Hans Zimmer fez várias coisas muito legais aí de trilha sonora. Para filmes como ele fez Gladiador, né? Top Gun, Código da Vinci. E também fez uma trilha incrível aqui para Duna. Porém, eu acho que a edição usou de forma errada, exaustiva, né? Acaba ficando chato, porque toda hora vem a trilha sonora repetitiva, né? Porque isso acontece porque teve uma questão ali também da direção que me incomodou, que tudo era épico, né? Como eu disse, o filme parece para mim formado de várias sketches, e todas as sketches a direção queria fazer épico. Então de 15 minutos tentavam dar um ápice no filme, né? Nossa, olha o que está acontecendo. E aí entrava a trilha sonora. E aí, cara, tipo, quando se tem tudo é épico, nada é épico, né? Começa a ficar moroso, na mesmice, né? Pô, tudo você quer falar que é muito importante, tudo. Aí você não... O jeito interessante, eu acho, de contar a história, eu acho que é o que mais fascina, o que mais dá certo, o que mais fica duradouro, é aquilo que você vai envolvendo, né, a pessoa que está assistindo o filme, a pessoa que está lendo o livro, a pessoa que... qualquer tipo de mídia, então você vai envolvendo na história, você vai fazendo com que aquela pessoa que está consumindo a história se identifique com os personagens, vai gostando dos personagens, vai tendo curiosidade do que vai acontecer com eles, qual vai ser a participação deles nas histórias. E aí, de repente, você tem um clímax para finalizar a história e aí, pô, você fala, cara, que legal o que aconteceu e tal. Quando tem um filme de quase 3 horas, que de 15 minutos quer te dar um ápice, aí nada vira ápice, né, cara? Tipo, tudo fica normal, nada é incrível no filme. Não tem um grande, né, um grande fechamento da história, um grande momento. Porque toda hora o cara quer dar um momento incrível pro filme. E, pra mim... acaba falando, pô, de novo, né? De novo, nossa, que incrível, né? Tudo vira épico, aí nada é épico. Bom, é isso, pessoal. Eu queria só deixar aí que a minha impressão sobre a parte 2 de Duna, porque realmente é diferente das outras opiniões. Eu tentei justificar um pouco, não sei se você que está vendo esse vídeo tem a mesma opinião que eu. Você também não gostou tanto, assim, de algumas falhas, diferente do que o pessoal está colocando em suas análises aí, canais grandes, né, canais que a gente admira e tal.
mas eu tive essa visão diferente. Eu já não... Esse vídeo só saiu agora porque eu não tenho mais paciência para assistir filmes na estreia, né? Eu costumo ir nas últimas semanas, pegar um cinema pequeno, uma sala pequena, poucas pessoas, para assistir tranquilo, sem fila. Então, o filme já está saindo aí de cartaz, ele já acabou de entrar nesse final de semana, agora em abril, né? Final de abril nos streamers aí, você acha para assistir em casa. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Visualmente é muito bonito o filme, mas você pode ter a mesma opinião que eu em relação ao que para mim é o principal, que é o storyteller, a forma de contar a história. Para mim, Duna 2 peca muito do que eu esperava, né, em relação a toda a produção que teve, o que é visualmente, e ele pecou nesse sentido, e aí eu trouxe para você essa visão um pouco diferente, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Deixa aí o joinha, compartilha, comente, dê sua opinião. Não, você, João, está realmente viajando, ou não, eu também senti isso. Pode refutar aí as coisas que eu falei, que não é bem assim, às vezes é uma visão equivocada, mas é o que eu senti em vários pontos. Então, citei vários pontos aí, né? Então, para mim, essa é a minha visão de Duna 2, que não é um filme tão bom assim como pintaram. Um grande filme de ficção, o melhor filme de ficção de todos os tempos, sei lá, o melhor filme do ano. Acho que não é bem assim, tá? No meu ponto de vista, da forma que eu gosto de ver cinema, né? Mas é a minha opinião, né? Então eu respeito se você achar que eu estou errado, né? Mas é isso. Então é isso. Se inscreva, então, se você não é inscrito, né? Toque aí o sininho para receber notificações de novos vídeos, ok? Então, até mais. Aquele abraço.